graça. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Lucas, capítulo 21. O título é o mesmo de sexta-feira. Nós estamos estudando o sermão escatológico, segundo nos narra Lucas. Já falamos como também encontraremos no sermão escatológico nos evangelhos sinóticos, em Marcos 13, em Mateus 24, e estamos estudando em Lucas capítulo 21. O Senhor Jesus, ele diz essas palavras diante do vislumbre, por assim dizer, dos apóstolos em relação ao tempo. Jesus os alerta para que eles não ficassem distraídos, para que eles não estivessem olhando na direção errada. É importante que nós, como cristãos, estejamos sempre olhando na direção certa, como aprendemos na carta aos Hebreus, capítulo 12, devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Há uma divisão, segundo a maioria das Bíblias, na maioria das Bíblias, há uma subdivisão. Os versículos 5 ao 6, a destruição do templo. Os versículos 7 ao 19, o princípio das dores. Os versículos 20 ao 24, Jerusalém sitiada. 25 a 28, a vida do Filho do Homem. E Jesus então conclui os versículos 29 ao 36 com a parábola da figueira e uma exaltação à vigilância. É assim que Lucas organiza o sermão escatológico do Senhor Jesus. Mas é preciso que a gente reflita. É muito comum, quando nós nos deparamos com passagens proféticas da Bíblia, que a gente se equivoque, que a gente comece a seguir uma direção que não é propriamente aquela que o Senhor está mencionando na passagem. E como já disseram tantos pastores que vieram antes de mim, é a Bíblia que vai explicar a própria Bíblia. Preciso que a gente entenda que as palavras aqui ministradas pelo Senhor Jesus não são palavras sozinhas, não são palavras ditas somente nessa passagem, mas elas estão correlacionadas com toda a Escritura, principalmente com o Antigo Testamento, naquilo que já havia sido anunciado por meio dos profetas, e mais ainda com o Novo Testamento e principalmente com o livro que conclui a Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Então eu gostaria, nós paramos, se eu não me engano, nós paramos no versículo 13 na sexta-feira, mas eu quero fazer uma releitura a partir do versículo 7. Mas antes da gente iniciar a exposição aqui de Lucas, eu queria convidar vocês a abrir comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Perceba como aquilo que o Senhor Jesus fala aqui, ele já começa a se cumprir desde a época dos apóstolos, como nós veremos no decorrer da exposição. E no livro do Apocalipse nos é relembrado com ênfase que as coisas preditas por Jesus, como ele já falou aqui, de terremotos, guerras, epidemias, essas coisas que sempre aconteceram. Mas o que Jesus nos ensina, como eu falei na sexta-feira, é que a intensidade dessas coisas aumentaria à medida que a sua volta se aproximasse. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Quero que você preste bastante atenção nessa passagem. E você perceba como isso tem acontecido nos nossos dias e a gente muitas vezes nem se apercebe. E foi expulso o grande dragão,
Todos vocês sabem quem é o grande dragão, que é a antiga serpente, o diabo, que se chama Diabo e Satanás. Aqui os dois nomes que ele é mais conhecido: diabo, que significa adversário, Satanás, acusador, fazendo uma menção aos dois pontos de ataques principais de Satanás. Ele é um adversário de todo aquele que se coloca ao lado de Deus. E como ele faz? Ele os acusa. Versículo 9 ainda: o sedutor de todo mundo. Em algumas traduções diz o enganador de todo mundo. Você entendeu a extensão do poder do diabo? Ele vai enganar o mundo inteiro. Ele não vai enganar o Brasil só. Ele não vai enganar a América do Sul. Ele não vai enganar o continente americano, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania. Não, ele vai enganar o mundo inteiro. Ele já está fazendo isso. E muitas vezes a gente se deixa levar por esse tipo de engano que tem influenciado o mundo inteiro, sem nem perceber quem está por detrás. Sim, foi atirado na terra, ele e os seus anjos. Como nós conhecemos esses anjos hoje? Demônios ou espíritos imundos, como aparece essa expressão no Novo Testamento. Espíritos malignos. Eles eram anjos. Então, o que você acha que acontece com um cristão que se desvia? O que você acha que acontece com aquela pessoa que de alguma forma se relacionou com a luz e preferiu as trevas? Como você acha? O que você acha que é pior? O incrédulo que nunca teve contato com o Evangelho ou aquele que teve contato com o Evangelho e se voltou para o mundo? Do ponto de vista bíblico, não quero saber a sua opinião. Quero saber o que você pensa de acordo com a Bíblia. Pois é, a Bíblia fala desses como alguém que um espírito maligno sai e volta com mais 7. Cuidado. Então ouvi, versículo 10, uma grande voz do céu, proclamando. Perceba, aqui nós vemos a soberania de Deus, mesmo diante dos momentos mais difíceis da humanidade. Veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha o seu Cristo, é esse o tema que nós estamos tratando em Lucas. Foi expulso o acusador. A palavra acusador vem do mesmo verbete da palavra Satanás, de nossos irmãos. Perceba, Satanás não acusa o mundo. Satanás não diz que o mundo é hipócrita. Satanás quer que um cristão se levante contra outro, se acusando mutuamente. Ele quer produzir dissensão e confusão no meio da casa de Deus. E como está escrito, nós não ignoramos a maneira dele trabalhar. Deveríamos estar preparados. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Ele não dorme. Você dormiu de ontem para hoje? Ele não. Você dormiu algumas horas essa semana? Ele não. Ele passa o tempo todo fazendo o que ele determinou fazer, perseguir aqueles que são de Deus, uma vez que ele não pode nada contra o próprio Deus. Diante do nosso Deus ele faz isso. Versículo 11: eles, pois, o venceram. Olha que coisa, os crentes venceram Satanás. Como eles vencem? Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do testemunho. Será que essa palavra do testemunho ela está presente nas nossas vidas? Aqui está muito mais além do que simplesmente ter um conhecimento superficial da Bíblia. Está
essa expressão fala de um conhecimento experimental da Bíblia. É aquela pessoa que conhece a Bíblia com propriedade e a vive diariamente. Isso é a palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, como está escrito na carta aos Hebreus, esse alerta para aqueles que são perseguidos, e na nossa luta contra o pecado, não resistimos até o sangue ainda. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quem de nós aqui não ama a própria vida? E até é interessante, né? A gente vive num contexto de sociedade onde, se a pessoa disser assim, eu amo mais a Cristo do que a minha própria vida, é capaz de alguém dizer, não faça essa loucura. Você tem que se amar, você tem que se colocar em primeiro lugar. Mas como assim? Mas em primeiro lugar é Cristo? Não, se você não se amar, ninguém vai te amar. É preciso colocar as pessoas para cima. Não, é preciso apresentar um evangelho que leve as pessoas para o alto. Não precisa botar ninguém para cima. Mas a gente vive na época da motivação carnal. Tem sido aplicado, inclusive, dentro da igreja, pelos pseudo-crentes. E no versículo 12, para a gente concluir a nossa passagem aqui em Apocalipse, por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar. Você está onde, irmão? Nós estamos em que planeta? Como é o nome desse planeta? Terra. Terra. Esse alerta para a gente. 1 Pedro, como o André falou aqui, capítulo 5, vigiai e orai o tempo todo, porque o diabo está ao derredor. O alerta está aqui sendo refeito. E a gente brincando. Mas hoje vai dar praia. O diabo também sabe que hoje vai dar praia. O diabo sabe dos seus planos depois da igreja, da sua pressa que o culto acabe logo. Ele sabe. Ele estava do seu lado quando você estava planejando essas coisas. Ele ouviu a ligação que você fez, o zap que você mandou. Ele sabe dos seus projetos. Não é porque ele lê a nossa mente, que ele não tem esse poder, mas ele nem precisa. A gente dá sinais o tempo todo do que está no nosso coração. Nós somos pessoas muito fáceis de ler. Se alguém passar 5 minutos olhando para a gente, já sabe muito do que se passa na nossa cabeça se a gente dizer uma palavra. Se nós, tão limitados, conseguimos perceber o que acontece na vida um do outro, imagina o diabo. Ele tem uma sabedoria muito superior à nossa. E a gente fica brincando de ser crente. Como algumas pessoas brincam de casinha. O diabo não está brincando. E ele já deu provas bem claras disso. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. E não adianta expulsar. Não adianta. Sai, Satanás! Show, Satanás! Vocês se lembram que o próprio Jesus expulsou Satanás algumas vezes? O próprio Satanás. Mas a Bíblia diz como, e ele se retirou até o momento oportuno. Foi você e eu que expulsamos, não foi Jesus. Em pessoa, expulsou. Mas ele se ausenta temporariamente, esperando uma nova oportunidade. E você acha que na nossa vida não é assim? Não, eu já venci esse pecado. Você o quê? Você acha que já venceu? É sério. Das duas, uma. Ou você já morreu e está no céu, porque aí de fato você venceu o pecado. Ou então você está muito enganado. Pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande alegria para produzir felicidade ao povo. Está escrito assim na sua Bíblia? Parece que tem gente que está lendo assim, que está no playground. Cheio de grande cólera. Cólera, irmãos, é como se a gente estivesse falando de raiva, de ira, elevado ao quadrado. É a manifestação máxima da raiva, da ira. Cólera. É uma
ira incontrolável. O diabo está assim. Ele não está aqui para fazer pazes com a gente. Nem a gente quer, mas ele não está aqui para isso. Sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E ele vive há milhares de anos. E a gente que vive aqui na Terra, no máximo uma centena de anos, acha que tem todo o tempo do mundo. Não. Daqui a mais ou menos um mês, eu vou ler o Evangelho. É porque esse mês está meio corrido, sabe como é? Assim, corrido. Final de ano fica muita coisa assim, uma em cima da outra. Não está dando para eu levar minha vida espiritual tão a sério como eu deveria. Que bom. É o que diz o diabo. Continue assim. Ele sabe que tem pouco tempo. Imagine a gente. Será que a gente tem tanto tempo assim como a gente pensa? E agora eu quero voltar para o nosso texto, diante dessas afirmações que a gente já falou aqui. Lucas 21, eu disse aos irmãos que iria ler a partir do versículo 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados. Primeiro alerta de Jesus, não sejam enganados. Você já parou para pensar que você pode estar sendo enganado em várias áreas da sua vida, sem nem perceber? Eu vou falar só uma. Eu tinha algumas para falar, mas eu vou falar só uma. E eu faço questão de ler em loco, no local que está escrito. 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Todos vocês já imaginam qual é a passagem, né? 1 Coríntios 15. Não vos enganeis. Qual é a expressão? Qual é a expressão que inicia aqui o versículo? Não vos enganeis. Por que o apóstolo Paulo diz assim, não vos enganeis? Porque a gente tem a tendência de se enganar nessa área. A gente pensa que a gente pode se relacionar com qualquer pessoa, de qualquer jeito, e que isso não vai ter nenhuma repercussão, nenhum dano à nossa vida espiritual. Mas isso é contrário às Escrituras, esse tipo de pensamento. Não vos enganeis. As más conversações, em algumas traduções, as más companhias, corrompem os bons costumes. E aí, irmão? Não vos enganeis. As más companhias. Deixa eu te perguntar, com quem foi que você passou essa semana? Não, só gente de Deus. YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, televisão. Quem foram as suas companhias? Eu vou ler mais uma. Gálatas. Perdão. Gálatas. Isso mesmo. Gálatas, capítulo número 6. Versículo bastante conhecido de todos. 7. Como é que Paulo começa esse versículo 6, 7? Não vos enganeis. É coincidência? Olha que coincidência! A mesma expressão. Acho que é coincidência. Mas nesse caso aqui, Paulo vai falar de outro assunto. Ele está falando propriamente das más companhias. Mas ele está falando de como o crente se acha mais inteligente que Deus. Não, o negócio é o seguinte, eu já entendi. Eu tenho que me arrepender de verdade para ir para o céu, parar de viver como eu estou vivendo.
eu não quero fazer isso agora. Então assim, já determinei 3 anos assim para aproveitar o máximo do mundo. Depois eu pego firme com Jesus. Aleluia. Ou então tem gente que diz, pastor, está muito difícil na igreja. Eu vou tirar umas férias do evangelho, mas eu volto. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Você está zombando de Deus? Você já vai tirar férias de ser cristão? Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. A gente está falando do cristão no futuro. É o título da nossa mensagem. O que você acha que você vai colher amanhã? O que você plantou nos últimos dias, nos últimos meses. Você acha que você vai plantar na carne e vai colher coisas boas? Percebe? Uma pessoa que só pensa em dinheiro, uma pessoa que só pensa em satisfação carnal, uma pessoa que não passou essa semana imaginando nem 5 segundos a realidade maravilhosa do céu, você acha que você plantou o que de bom? Para você esperar algo bom. As nossas maiores preocupações essa semana muito provavelmente giravam em torno da nossa vida financeira, da nossa vida profissional, da nossa vida emocional. E aí a gente pensa, não, mas eu estou indo para o céu. Para onde? Então aqui, voltando agora para o nosso texto, versículo 8 de Lucas 21. Vede que não sejais enganados, perceba a amplitude desse alerta de Jesus. O diabo, irmãos, ele não tem compromisso com um engano específico. A gente pensa assim, não, o diabo tem compromisso com a imoralidade. Então todo tipo de moralidade é o diabo. E todo tipo de moralidade é Deus. Não. Moralidade sem Cristo é religiosidade diabólica. O mesmo diabo que faz uma pessoa ser o máximo da imoralidade, como Herodes, faz a pessoa ser o cúmulo da hipocrisia religiosa, como Anás e Caifás. O mundo separava os dois. O mundo, aos olhos do mundo, Herodes era imoral, ele vivia abertamente com a mulher do seu irmão, ele tinha uma vida de luxúria, e Anás e Caifás, eles eram o quê? Homens santos. Um sacerdote. Conhecem a lei, sentam na cadeira de Moisés. Você viu como eles se vestem, filactérios, as orações que eles fazem, jejuns, eles são santos, vivem uma vida moral fora de Cristo. E aí você percebe no Evangelho os dois, o imoral e o moral, se unindo para matar Cristo. Moralidade fora de Cristo, irmãos, não serve para nada, a não ser para aumentar a nossa condenação. John Bunyan alerta sobre isso no livro dele. O primeiro engano que ele passa, vocês já viram, né? É quando vem o Senhor Sabedoria segundo o mundo e diz, não, rapaz, esse negócio aí não siga evangelista não, doido. Esse negócio de redução você nunca vai chegar lá. Mas tem uma cidade aqui que vai aliviar sua carga, moralidade. Tem lá um senhor chamado civilidade. Mas o que John Bunyan sabia, um simples ferreiro, o que ele tem para nos ensinar? Ele nem teólogo era. Será? 12 anos na prisão, foi a escola dele. E deixou o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Quando ele entregou o livro na mão do editor, ele disse, está aqui um escrito de pequeno valor. Veja aí se tem algum interesse em publicar. E aí tem gente que escreve uma coisa no Facebook e se acha o espiritual. Você viu aquela frase que eu postei? Várias curtidas. É sério. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis. Qual é o segundo alerta de Jesus? Crente, não viva assustado. Não viva assustado.
Tudo assusta a gente. Por quê? Porque a gente não está se preparando como pessoas prudentes deveriam se preparar diante dos alertas que já recebemos. No capítulo 13 de Lucas, perdão, no capítulo 13 de Marcos, que é um paralelo aqui com Lucas 21, o Senhor Jesus, ele diz: eu falei essas coisas, eu falo essas coisas para você, para que vocês estejam preparados quando elas acontecerem. Você acha, por exemplo, que o primeiro mártir da igreja, todos nós sabemos quem foi? Crianças, valendo 10 pontos, o primeiro mártir da igreja, Estevão. Você acha que ele não sabia? Quem deu sabedoria a ele para falar o que ele falou? Você acha que no seu interior ele não ficou assustado? Mas o alerta: não vos assusteis, é assim mesmo. E aqui ele diz: não se assuste, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Olha o alerta de Jesus: não vai ser logo. Principalmente para aquela geração que ia assistir à destruição do templo. Jerusalém foi sitiada pelos romanos, uma mortandade, uma verdadeira carnificina foi feita por um general chamado Tito. Mandou tocar fogo na cidade, no templo. Ele mandou matar todas as pessoas que estavam dentro da cidade, só foram salvas aquelas que fugiram, segundo a orientação do próprio Senhor. Versículo 10, então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Essas coisas estão acontecendo todos os dias, irmãos, todos os dias. Mas elas estão acontecendo agora com mais intensidade. Olha que coisa interessante. Mesmo nessa época que a gente vive de uma de um intenso crescimento tecnológico em todas as áreas, inclusive na área da medicina, cientistas descobrindo remédios todos os dias. Isso pode impedir a Covid? A gente está vivendo na época do prêmio Nobel. Cientistas ganhando verdadeiras fortunas para estudar em laboratórios, né, de primeiro mundo, como dizem. Aí vem um vírus muito parecido com o vírus da gripe, lógico, muito mais grave, mas muito parecido com o vírus da gripe. E olha o que causou no mundo. Um homem que se acha tão sábio não pôde fazer nada contra um vírus. Haverá grandes terremotos. Versículo 12. Antes, porém, de todas essas coisas, olhe como o Senhor diz: qual é o primeiro alerta? Perseguição contra os verdadeiros crentes. Isso acontece. Se você ler o livro de Atos, você vai ver como a perseguição vai aumentando, se intensificando no próprio livro de Atos. Quando você acompanha a história, principalmente a história da igreja, você vê como essa perseguição vem aumentando. E aí talvez a gente diga: mas nós vivemos em um mundo civilizado, em um mundo que tem uma organização como a ONU, a Organização das Nações Unidas, que procura, né, intermediar os conflitos. Nunca foram assassinados tantos cristãos como na nossa época. Não se enganem, sejam levados pelo que está na televisão ou nas mídias. Os cristãos continuam sendo perseguidos e mortos. Mesmo aqui no nosso país, tentar pregar o verdadeiro evangelho vai trazer contra a gente inimizade por parte dos evangélicos, os falsos evangélicos poderosos, que de toda forma vão tentar fechar os últimos redutos dos verdadeiros crentes. E muitos estão ajudando a eles aqui dentro.
Quando você se levanta contra o irmão aqui dentro, quando você se levanta contra o pastor aqui dentro, você acha que você está ajudando a quem? A Deus é que não é. Mas para que pensar nessas coisas, né? Deveria. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Percebeu? Vos perseguirão. E a perseguição, irmãos, ela não é física somente. Hoje eu estava lendo um livro que falava sobre esse aspecto, como um desses países onde os cristãos eles são perseguidos e mortos, onde o evangelho não pode ser pregado abertamente, como no nosso país. Um pastor estava conversando com um membro da igreja, e o membro da igreja dizendo: eu estou orando pelos nossos irmãos do Ocidente. A gente. Onde é muito fácil ser cristão, assim como é muito fácil negar Cristo. Os países onde o evangelho é perseguido, irmãos, dificilmente você vai encontrar um falso crente. A não ser que ele seja um espião que esteja trabalhando para descobrir e destruir, mas ninguém vai ter uma conversão emocional, porque eles sabem que aquilo é sério. Eles sabem que se eles seguirem o caminho de Cristo, provavelmente eles serão presos e mortos, e os seus familiares também sofrerão perseguições semelhantes. Então eles levam aquela escolha muito a sério. Mas a gente aqui no Ocidente, o que é que custa para a gente ser cristão? Vir para uma igreja no domingo de manhã? Sentar, assistir um culto durante alguns minutos? A maioria de vocês não tem um único ministério na igreja e acha que é crente. Não evangeliza. E quando eu falo evangeliza, não é na casa de alguém, não é na rua. O evangelismo começa com o nosso testemunho. Você não tem autoridade e você não tem poder espiritual para evangelizar se você não estiver vivendo Cristo na sua vida. Você tem que levar a luz, mas se você não estiver iluminado, que luz que você vai levar? Evangelho, irmãos, não é para a gente se sentir melhor. Evangelho é algo sério. Evangelismo é algo sério. A gente está falando de salvação. Quando você vê um bombeiro indo resgatar pessoas no incêndio, você vê ele sorrindo, brincando. Eles estão checando equipamento, eles estão planejando como é que eles vão fazer a entrada, a saída, para tirar aquelas pessoas e salvarem elas. E a gente vai fazer um evangelismo como? Brincando. Acho que eu vou evangelizar ali amanhã, me deu vontade. É mesmo? É assim que você vê o evangelismo? O diabo agradece. Facilita muito o trabalho dele. A nossa imprudência, a nossa falta de preparo, a nossa falta de reverência, a nossa falta de dedicação facilita muito o trabalho do adversário. Versículo 12. Antes, porém, de todas essas coisas, vos lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Perceba, não é por qualquer coisa que você vai ser preso, é por causa do nome de Jesus. Se você está fazendo coisas erradas e sofre penalidade por isso, não diga que foi Cristo. É como, por exemplo, a gente chegou aqui e estava o carro da Trans Salvador. Normalmente não entra aqui. Mas vamos imaginar que eu ou qualquer pessoa tem estacionado em um local que não pode. Aí o carro da Trans Salvador guincha. Aí você diz: é o diabo. Não, não é o diabo não. É só falta de vigilância. Se lá não pode estacionar, e você estacionou, não é o diabo ali. Naquilo que é certo. Pô, a gente quer culpar o diabo. Quando a gente não vigia, quando a gente não ora, quando a gente não dá um bom testemunho, a culpa é do diabo. Do diabo? Você não está vigiando nem orando. E a culpa é do diabo. Ele está assistindo de camarote, ele não precisa fazer nada quando você não vigia e não ora.
O trabalho dele é quando você está vigiando e orando, que aí ele tem que armar astutas ciladas. Mas se você está vigiando e orando, ele precisa armar astutas ciladas? Isso é uma promessa de Deus. Se você não vigiar e não orar, você vai cair. Isso é uma profecia. Não foi o diabo que deu, não, foi Jesus. Jesus. Então, aqui é por amor a Cristo, por causa do nome de Jesus, como foi a prisão de Estevão. É aquilo dali que Jesus está falando. Por que Estevão foi preso? Por causa do nome de Jesus. Por que Estevão foi martirizado? Por causa do nome de Jesus. Isso é que Jesus está falando aqui. Versículo 13. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Não foi o que Estevão fez? Eu vou parar aqui só um minuto. Vamos ler rapidinho no livro de Atos. Eu não vou ler toda a passagem, porque ela é bastante extensa, mas só para você entender como está acontecendo aqui. Logo no capítulo 6, fala da instituição dos diáconos. E olha que coisa. No versículo 8 do capítulo 6. Estevão, ele não era apóstolo, viu? A expressão diácono nem é título. A expressão diácono significa aquele que serve na igreja. Então qualquer pessoa que tenha um ministério aqui na igreja é um diácono. Você não precisa ser ungido para isso. Você não precisa ser, fulano é diácono, receba uma carteirinha de diácono. Não. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha quem Deus usava, um diácono. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Olha, a armadilha. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Você acha que Deus falava de quem, irmão? Jesus Cristo, do seu evangelho. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Porque quando se falava que Jesus era o Messias, os judeus que deveriam recebê-lo diziam que isso era blasfêmia. Sublevaram o povo e os anciãos, os escribas, investindo o arrebataram. É exatamente o que Jesus descreve em Lucas 21. O arrebataram, pegaram à força e levaram ao sinédrio, à presença das autoridades. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vai acontecer a mesma coisa com o apóstolo Paulo, como aconteceu com os apóstolos, quando estavam pregando o evangelho. E está acontecendo a mesma coisa com a gente, irmãos. Agora eu quero ler um texto de Apocalipse para mostrar como isso continuou acontecendo. Apocalipse, capítulo 2, se eu não me engano. Apocalipse 2. A igreja de Pérgamo. Conheço, Apocalipse 2,13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É isso que Jesus está falando que ia acontecer e aconteceu. E está acontecendo agora. E a gente preocupado com o que vai comer meio-dia. Gente morrendo por amor a Cristo. E nós nos entregando às nossas preocupações fugazes. Assentai, versículo 14 de Lucas 21. Assentai. Essa expressão assentai, irmãos, ela vem de uma expressão hebraica. Você se assenta para pensar.
para refletir, para, de fato, internalizar todos esses acontecimentos e tomar uma postura diante deles. Aceitai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque a gente fica preocupado. E aí, quando me prender, eu vou dizer o quê? O artigo 5º da Constituição do Brasil. Não, irmão, você não precisa se preocupar em estudar direito, não. E nem ter um advogado de prontidão. Não, fique tranquilo. É que você não está ali por Cristo. Qualquer coisa que acontecer com você é Cristo. Mas é importante que a gente entenda que isso daqui não é como alguns falsos crentes dizem. Tá vendo? Por isso que eu não estudo a Bíblia. Na hora certa o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala não. O Espírito Santo fala com quem ouve a Ele. O Espírito Santo não fala com o preguiçoso, com o ocioso, com aquele que deixa de ler a Bíblia e vai fazer outras coisas, como essas seitas heréticas incentivam pessoas a não se devotarem ao estudo das Escrituras, dizendo que tudo é o Espírito. Como se o Espírito agisse por meio da ignorância e não por meio da dedicação ao estudo das Escrituras. Amém. O Espírito Santo, irmão, se ele está na vida de alguém, a pessoa vai ter mais fome de Bíblia do que de comida. A pessoa ela vai ter medo da ignorância, porque ela sabe como a ignorância pode causar dano. O povo perece porque falta conhecimento. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. O obreiro aprovado ele tem uma única marca. Ele manuseia bem a palavra de Deus. E a expressão manusear fala de lutar com espada. Uma pessoa só se torna um bom espadachim mediante horas e horas de treino. A gente passa 5 minutos com a Bíblia, muitas vezes para enfrentar uma batalha de 24 horas contra o diabo. Você acha que é suficiente? Versículo 14. Aceitai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. O que Jesus está dizendo aqui não fala de você não estudar, não orar a Bíblia, muito pelo contrário. O que Jesus está dizendo aqui é: não confie na sabedoria humana, porque a batalha que vocês estão travando é espiritual. O irmão José está pregando sobre esse assunto, ele ministrou na terça e, se Deus permitir, vai continuar na próxima terça, mas eu gostaria de ler com vocês aqui 2 de Coríntios, se eles puderem ir comigo. Segunda de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 11. Porque os tais são falsos apóstolos, versículo 13, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ainda aqui, irmãos, no capítulo 10, voltando um pouco, capítulo 10, versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E aqui tem que se tomar muito cuidado. Andando na carne, a carne é uma expressão que tem vários significados na Bíblia, dependendo do contexto. A carne, em alguns momentos, como aqui, vai falar do que? Da nossa natureza humana.
da nossa limitação humana. A gente come, a gente dorme, a gente fica doente. Então a carne fala essa limitação, essa fraqueza, fragilidade do ser humano enquanto ser humano. Então, muitas vezes a carne vai ser uma expressão a maneira de agir do mundo contra Deus. E a gente tem que olhar de acordo com o contexto de cada frase onde essa expressão está inserida. Então aqui no caso, Paulo está dizendo, nós andamos com limitações humanas, mas nós não militamos com limitações humanas. Paulo está falando, ele está alertando para a nossa luta enquanto uma luta espiritual. E aí que ele agora fica mais fácil, porque ele explica agora a partir do versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, percebeu? Não são humanas. É isso que ele está dizendo aqui. Como ele fala no texto que José nos ensinou na sexta-feira, porque nós não lutamos contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais do mal. Então, uma arma de fogo, vamos imaginar a maior bomba que o homem tenha feito, a bomba H, que dizem que é 100 vezes mais poderosa do que, eu nem sei se é isso ou se é mais, mas é o que eu acho que eu ouvi, 100 vezes mais poderosa do que a bomba atômica que foi lançada no Japão na Segunda Guerra Mundial. Que essa bomba é muito mais poderosa, todo mundo tem medo dela. Você acha que essa bomba pode causar um arranhão em um demônio? Não. Não adianta. Então aqui ele diz, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Mas apesar de não serem carnais, elas são mais poderosas do que se fossem carnais. A gente é que se engana. Então, do ponto de vista humano, você vê uma pessoa com uma arma na cintura, ela se acha o quê? Segura. A gente teve até ultimamente, né, no nosso país, um incentivo a adquirir armas. Foi a política desse governo atual, da sociedade se armar contra os criminosos. Então tem que mudar a Constituição. E a Constituição do nosso país diz que quem deve fazer isso é o próprio Estado, né? Por meio da polícia militar, civil, polícia municipal, eles é que são os agentes competentes. Mas cada um vai ter que dar conta, né, da sua fala e da sua escolha. O que nós sabemos é que cristãos não podem portar armas e sair por aí atirando. Sob nenhum pretexto, fique claro. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ó, destruir fortalezas. Eu falei para vocês, agora a gente leu o capítulo que falava da prisão de Estevão. Todos vocês sabem o que aconteceu, né? Estevão prega, faz a sua defesa, mesmo assim, apesar deles reconhecerem Estevão como alguém espiritual, porque eles viram a face de um anjo brilhando, eles mataram Estevão. Mas tinha um jovem que segurava a capa dos que assassinaram Estevão. Quem era? Saulo de Tarso. Havia uma fortaleza que impedia Saulo de Tarso de ver a Cristo. Mas essa fortaleza foi destruída por meio da pregação do Evangelho, do agir de Cristo, anulando nós sofismas. São essas filosofias aplicadas pelo mundo, como por exemplo, se Deus é bom, por que acontecem coisas ruins? Deus é bom e não acontecem coisas ruins, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu. Se acontecer alguma coisa ruim, pode ter certeza que Deus, se você é crente, Deus vai fazer cooperar para o bem. Se você não é crente, isso é o justo juízo. Mas o sofisma do mundo, e é uma das coisas que os teólogos vivem debatendo com os incrédulos, perda de tempo. Por que acontecem tantas catástrofes se Deus é bom? Porque nós não somos. Porque nós estamos debaixo da justa ira do Deus Santo. E se Deus não matou todo mundo, isso que é difícil de entender. Porque Ele escolheu um povo para ser seu na sua misericórdia. Como perguntaram a Spurgeon, né?
em relação àquele texto de Romanos. Mas, Spurgeon, como é que o senhor consegue me explicar que Deus amou a Jacó e odiou Esaú? Deus odiou Esaú, pastor. E Spurgeon disse, olha, eu não tenho problema nenhum em saber como Deus odiou Esaú. Porque eu não sei como Deus amou o miserável do Jacó. Porque é claro que o que é santo vai odiar o que é profano, irmãos. Mas a gente muitas vezes cai nesses sofismas, nas vãs filosofias do mundo, que argumentam para tentar confundir a mente do cristão. Mas a verdade sempre prevalecerá na vida dos verdadeiros eleitos. Versículo 5. E toda altivez, porque você já viu como os filósofos, como os intelectuais do mundo se posicionam? Rapaz, ele se acha doutor fulano de tal, PhD, DDD, livros traduzidos em vários idiomas, não sei o que, vai falar aqui essa noite. É uma pompa. É assim a filosofia do mundo. As pessoas ficam ricas fazendo isso. Mas ele destrói toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento. Não é bonito isso? Essa frase. Levando cativo. Quem dera todos nós estivéssemos cativos à obediência de Cristo. O nosso pensamento seja capturado em obediência a Cristo. Versículo 6. E estando prontos, olha que coisa. 2 Coríntios 10, 6. E estando prontos para punir toda... Não pode. Amor. Como é que a igreja do amor vai punir a desobediência? Eu quero te dizer como é que a igreja de amor não vai punir a desobediência. Porque se não houver, se não há disciplina, pode ter certeza que lá não tem amor. O verdadeiro amor, disciplina. E ele está dizendo aqui como é que acontece. Unindo toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, fique alerta, é sobre isso que Jesus está falando. Voltando agora para o nosso texto. Versículo 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. A ideia aqui, irmãos, não é que a gente vai fazer a nossa defesa e vai se livrar. A gente já viu no caso de Estevão, a ideia é que as pessoas vão saber que a gente está certo e ainda assim vai nos matar. E vão ficar com mais raiva porque a gente está certo. Olha, irmãos, é interessante. Quando você observa duas pessoas discutindo, normalmente a que levanta a voz é a que já perdeu o argumento. O grito, né? A interjeição, muitas vezes aquela palavra feia, ela vem de uma pessoa que não tem mais argumentos para defender a sua ideia. Aí ela vai usar a violência, seja verbal ou física. Então aqui ele está dizendo, olha, eles não vão, porque a verdade sempre vai prevalecer. Mas isso não significa que o mundo vai se submeter à verdade. Não, ele vai continuar se opondo. E aqui tem uma ligação muito íntima com a parábola que Jesus contou do campo que foi arrendado aos lavradores maus. Eles sabiam que o campo não era deles, era do dono. Aqueles servos estavam cobrando o que era justo para o dono. Mas eles fizeram o quê? Maltrataram, mataram. Aí veio o filho. Esse é filho do dono. Ele está cobrando que é justo. Mas ainda assim eles mataram. Então esse é o mundo. Não devemos criar falsas expectativas em relação a convencer as pessoas e atraí-las para o lado de Cristo. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo atrai as pessoas para Cristo. A gente só pode pregar a palavra. E ser fiel na pregação da palavra é muita coisa.
principalmente na geração que a gente está vivendo, onde muitos já adulteraram a palavra de Deus, tornou um costume natural na vida de alguns. Versículo 16: sereis entregues até por vossos inimigos. Paz. Irmãos, paz. Sabe o que é isso? Paz. Aí você diz assim, que absurdo, nunca aconteceu isso antes. Abram comigo em Jeremias capítulo 12, por favor. O negócio foi tão forte que até o bebê chorou. Disse, não, meu pai não me entregue, não. Não, seu pai é crente, não vai entregar você não. Fique tranquilo, Gabriel. Olha, Deus te brincou. Jeremias também? Para aqueles que não sabem, Jeremias fica no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 12. Perdão, 12 é a queixa de Jeremias, mas no capítulo 11, a partir do versículo 18. A conspiração contra Jeremias. Aí você fica pensando assim, rapaz, quem conspirou contra Jeremias foram os religiosos de Jerusalém, foram os malfeitores, as pessoas criminosos. Versículo 18. O Senhor me fez saber e eu soube. Olha que coisa dolorosa. Foi o próprio Deus que disse. Então me fizeste ver as suas maquinações. Não foi o que a gente viu aqui? Como é que o diabo faz as suas ciladas? De maneira astuta. Maquinar significa arquitetar. As suas maquinações. E eu como manso cordeiro. Olha a expressão. O cristão tem que ser assim. Quem nos protege é Cristo. Jeremias 11, 18, 19. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Você percebe que essa expressão vai ser repetida pelo apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos em relação ao crente. Porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Você já imaginou, irmãos? Paulo passou por isso. Perigos contra falsos irmãos. O irmão José falou da experiência de William Tyndale. A pessoa que se disfarçou de aluno dele, que queria estudar a Bíblia com ele, na verdade estava trabalhando a favor dos inimigos, para prendê-lo e depois assistir a sua morte. Tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com os seus frutos, porque a árvore boa produz bons frutos. Satanás nunca é isso. E a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz que prova o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. Por que isso é tão forte, irmãos? Porque Anatote é a terra. É a cidade natal de Jeremias. Olha que coisa. Deixa marcado aqui o capítulo 11. Vamos para o capítulo 1, versículo 1. Para que a gente compreenda então a seriedade. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Percebeu? A sua família era uma família de sacerdotes, que se sentiram extremamente ofendidos com o sermão que Deus mandou ele pregar na porta do templo, os capítulos 7 ao 10. E agora estavam tentando matá-lo, sua própria parentela. Versículo 21, do capítulo 11, onde nós estávamos lendo. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte e dizem, não profetizes em nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Parece, às vezes eu me sinto assim. Porque eu prego uma coisa, aí tem um povo que fica chateado. Eu prego sobre outro assunto, aí outro povo fica chateado. Senhor, se eu falar isso, o povo vai, ó.
Tem gente vivendo em pecado, não quer se endireitar. Se tu falar esse negócio, ó, vai pecar. Vai confiar em quem? Em Senhor. Por isso, irmão, se você ficar chateado com a pregação, vá orar. Eu faço isso toda vez. Muitas. E muitas vezes, inclusive, porque eu fico muito incomodado em falar determinadas coisas e o que me traz paz ao coração e saber que essas coisas são verdade. Versículo 22. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Não brinque com Deus. Não brinque. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Por isso, cuidado, irmãos. Não se deixe levar pela emoção. Ah, fulano é muito meu amigo. Eu tenho uma ligação muito forte com tal pessoa. Mas se essa pessoa tem sido um instrumento do mal na sua vida, não andeis com más companhias, porque elas corrompem os bons costumes. Irmãos, se você tem uma pessoa na igreja que já se decidiu por fazer coisas contrárias à palavra de Deus, já foi alertada para parar com isso e se voltar a uma vida de santidade, e insiste em fazer isso, eu vou continuar tentando trazer essa pessoa para perto de Cristo? Não. Porque senão quem vai para longe de Cristo sou eu. Voltando agora para o nosso texto de Lucas 21, já quero concluir. Versículo 16. Sereis entregues até por vossos pais e irmãos. Pais, irmãos, parentes e amigos. Parece que a gente nunca leu isso. Parece que esse texto não está na Bíblia. Por quê? Porque se algum parente se levanta contra a gente, meu Deus, Jesus! Nunca vi uma coisa dessa! O pai, a mãe, o filho! Como você nunca viu, está escrito? Irmãos, parentes, amigos, não vai só entregar, e matarão alguns de entre vós. Matarão! Quem não pode matar é você. Mas ser morto você pode. A maioria das pessoas quer o contrário. Pastor, eu posso matar? Não, matar não pode. Você pode ser morto. Aleluia! Pastor, eu posso bater? Não, bater não. Você pode apanhar. Não, pastor, aí não. Pastor, eu posso enganar? Enganar não. Você pode ser enganado. A gente não gosta disso. A gente quer agir como vilão e ter a salvação dos mocinhos. Ter o final feliz dos mocinhos. Acorda, crente. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Percebeu? Por causa do nome de Jesus. Não é por picuinha boba. Não é por bobagens ridículas que separam alguns que se dizem cristãos. Não gostei disso, não gostei daquilo. Não é isso não. É o nome de Jesus. É estar negando a si mesmo, carregando a sua cruz, seguindo a Jesus de uma maneira tão vívida e real que as trevas se incomodam e querem te matar. É isso que Jesus está dizendo. Viver a Cristo de tal forma que quando as pessoas olham para você, elas identificam você com o seu Salvador. E isso traz ódio. Porque quando um cristão passa, ele exala um perfume de vida para alguns, de morte para outros. Perceba, ele exala, ele não fala.
Então aqui, contudo, não se perderá um só fio de vossa cabeça. Aleluia, você salvo da morte. Não. A ideia aqui é mostrar a soberania de Deus, inclusive quando a gente for morto. O que o Senhor está dizendo é, vai se cumprir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na sua vida. Estevão foi morto, amém? Se cumpriu a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável na vida de Estevão. Você perguntar para Estevão, e aí Estevão, você gostou, Estevão, de ser apedrejado daquele jeito? Ô, irmãos, por mais difícil que seja a nossa compreensão humana em relação a isso, Estevão vai dizer, não podia ter me acontecido algo melhor. Já imaginou? Estevão dizendo isso para você, você olhando para Estevão como coitadinho, Estevão dizendo para você, para mim foi um privilégio ser martirizado por amor ao meu Salvador. É porque isso, no nosso evangelismo, aqui no Ocidente, onde o inimigo chega a ser risível, se não fosse tão sério, seria até digno de risada. O inimigo do cristianismo é o comunismo. Não, meu filho, o inimigo do cristianismo é o mundo. Seja o comunismo, seja o capitalismo, seja o anarquismo. Você sabe o que é anarquia? Anarquia é uma palavra que a gente usa, né? Mas é uma forma de governo, aonde não existe governo. Se você não sabia, saiba agora. Então qualquer que seja a hipótese, está errado, é o mundo. No mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Aí a gente, mas a gente que está aqui no Ocidente, a gente pode pregar Cristo abertamente. A gente tem que orar pelos nossos irmãos das igrejas perseguidas, de fato, orar. E se Deus nos impulsionar, e ora para que nos impulsione, ir lá, ajudar naqueles que estão sendo perseguidos. Mas a gente tem que orar muitas vezes mais pelos que estão aqui. Por quê, meu filho? Se dá uma balançada na figueira, Ó Senhor Jesus. quem fica? Socorro, Pai. Contudo, não se perderá um só fio de vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aqui, na verdade, o texto ele não fala de ganhar no sentido de mérito, mas fala de uma confirmação da sua salvação. É na vossa perseverança que você vai testificar que a sua alma foi ganha, foi salva por Cristo. E eu gostaria de ler aqui, só para que a gente possa concluir já a exposição, alguns textos do livro do Apocalipse, para que a gente possa se atentar a todos esses alertas que estão aqui nas Escrituras e muitas vezes a gente não dá a devida atenção. Apocalipse 6. Apocalipse 6, a partir do versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Você sabe o que significa debaixo do altar? É o local de maior honra que um cristão pode estar. Debaixo do altar. A ideia aqui é revelar essa proximidade com o Salvador. Vocês andaram tão perto de mim na terra e vocês viverão perto de mim no céu. O princípio da Bíblia é sempre esse: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. O que vocês fizerem por mim aqui na terra, eu reconhecerei. Principalmente no céu. Como o apóstolo Paulo diz, eu sei que eu tenho crido,
Ele é fiel, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Aqui. Eles estão lá, perto do seu Salvador. Eles andaram tão perto de Cristo aqui na terra que foram mortos pelos seus conterrâneos. E agora eles estão perto de Cristo no céu. Todos aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Eu quero que você se pergunte, se questione, qual o testemunho que você tem sustentado? Qual é o seu testemunho pessoal? Como você é visto? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Quando? Santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Quem sabe não sejam de nós? Quem sabe a gente não tenha o privilégio de ser mártir? Parece que essa frase está fora do contexto, né? O privilégio de ser mártir. O privilégio. Ele está esperando o número chegar. Ainda não bateu, ainda tem gente que vai entregar sua vida por amor a mim, que vai dar um testemunho tão bonito quanto o de Estevão. Irmãos, você acha que a sabedoria de Estevão, ele não podia ser, vamos trazer para o nosso contexto, um médico, um doutor, um advogado, um engenheiro, um administrador? Ele não podia usar a sua inteligência para ganhar recursos no mundo e aplicá-los na igreja? Aleluia! Não falta gente para fazer isso. Falta gente para servir a Cristo. Para abdicar de tudo por amor a Cristo. Aí falta. 11 anos de pastoreio. Eu comecei com algumas pessoas. Hoje só tem eu. Daqueles que começaram na firmeza, pela graça de Deus. A maioria ou está pecar, ou já está lá completamente. 11 anos. Eu tinha inúmeros estímulos para abandonar, velho. Eles foram partir para os números, vai dizer: rapaz, não vale a pena. As pessoas que eu ajudei, facada nas costas. As pessoas que eu evangelizei, a maioria fala mal de mim. Algumas aprenderam o evangelho aqui e foram para outras igrejas o evangelho que aprendeu aqui. Ajudar, que é bom, esses que foram ajudados, nem meio. Vai abandonar o caminho? Não. Porque o meu compromisso nunca foi com esses. Eu ando com Cristo. Eu espero que alguns de vocês estejam também andando com Ele, para que nós possamos andar em comunhão. Nosso compromisso é com Cristo, irmãos. Se a gente ficar olhando para os desapontamentos humanos, a gente abandona a fé. Se a gente ficar olhando para as pessoas que deveriam estar ajudando e não estão, a gente abandona. Não, ajudar a Cristo é um privilégio. Se você não está orando para ter a oportunidade de ajudar, você não é digno de ajudar. Mais digno que seja a sua vida. Ó, trazer um copo de água fria é privilégio. Imagine ajudar na manutenção de uma das poucas igrejas bíblicas da nossa geração. Me mostre outra. Me mostre. Eu queria aprender, queria visitar, queria ter comunhão. Mas e aí? Aí eu vou ter que ser de direita. Vou ter que escolher um lado político. Vou ter que ser a favor do porte de arma. Aí eu vou ter que me filiar a algum tipo de convenção religiosa cheia de dogmas e interesses
que não são cristocêntricos, são meramente humanos. Eu não vou fazer isso. A essa altura, já com 11 anos de caminhada, com tantas marcas da caminhada, eu vou aderir para facilitar? Não. Caminho estreito. E aqui, irmãos, a promessa é essa. É promessa. Você ser mártir é algo bom. Você entregar sua vida por amor a Cristo é algo bom. A gente leu essa semana aqui, eu estou concluindo, a gente leu essa semana a oferta da viúva. Aleluia! Aí, tá vendo? Deu aleluia. E ainda só riu, levantou a mão, glória a Deus, amigo. Lugar de criança na igreja. Glória a Deus. É assim, irmão. A oferta da viúva. E a gente lutando para dar os 10%. A gente ainda procurando teologia para dizer que o dízimo não é do Novo Testamento, só é do Antigo. Aí vem uma viúva pobre e humilha você e eu. Não, eu não tenho dízimo não, porque eu não ganhei nada. Eu só tenho 2 moedinhas, que é o meu sustento, mas eu não quero. Eu quero ajudar na obra de Deus. Quem administrar aqueles recursos? Anás e Caifás. Mas você acha que isso importou para aquela viúva? O compromisso dela era com quem? Com Deus. É o começo de Lucas 21. Parece que está totalmente desconexo, né? Do sermão escatológico de Jesus. Não, tem tudo a ver. Se Jesus não é tudo para você como para aquela viúva, esses alertas de Jesus não surtirão nenhum efeito em você. Se você não enxergar em Jesus o seu tudo, você não vai dar ouvido a esses alertas de Jesus. Você vai achar, como muitos acham que a viúva fez, um exagero. Para que isso? Ela devia ser ajudada. Mas ela vai lá e dá a maior oferta que aquele templo vive. E aí Jesus começa então a explicar os sinais do fim dos tempos. E a gente fica arrotando o cristianismo sem viver o cristianismo no dia a dia. E muitas vezes nos questionamos porque o diabo tem encontrado tanta brecha na nossa vida. Quem dá essa brecha? A gente. Eu acho interessante, né? Queria abrir aqui rapidamente, eu já estou concluindo. O que eu vou fazer aqui, irmãos, é uma conclusão do sermão e ao mesmo tempo uma preparação para a gente ceiar, tá certo? Mas eu queria abrir um livro que vocês conhecem, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias 3:22, amém? Parece que o livro de Lamentações de Jeremias não tem contexto nenhum. Parece que o livro de Lamentações de Jeremias ele não tem 4 capítulos, ele não tem centenas de versículos, ele só tem esse. Por quê? Porque é o que nos é conveniente. Você sabe qual foi o contexto de Lamentações de Jeremias? Um povo que se achava seguro pela presença do templo físico no meio deles e achava que nunca ia ser destruído nem invadido e se escondia dentro do templo mesmo não obedecendo às ordenanças do Senhor e não dando ouvido aos profetas que o Senhor enviou, Isaías, Jeremias. Mas eles se achavam, não, a gente está aqui, a gente é de Jerusalém, o templo está aqui no nosso meio, é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor que vai nos proteger. E aí o que foi que aconteceu? Não protegeu. Deus enviou, como disse que enviaria uma nação estrangeira,
destruiu toda a cidade e queimou o templo todo. Porque tinha muito ouro nas paredes e para derreter o ouro, para levar o ouro, eles queimaram tudo. Para levar o ouro, os utensílios e tudo que tinha valor. E em todo aquele desespero, Jeremias escreve o livro de Lamentações. Mas parece que não. Parece que é assim: as misericórdias do Senhor só causam sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia, eu vou continuar vivendo em pecado, continuo fazendo tudo errado, não dou a mínima importância para Deus, para Cristo, para a igreja, não trato as pessoas com amor, não tenho nenhum tipo de fé verdadeira, mas as misericórdias do Senhor me alcançaram. Aleluia. Eu sou crente, você salvo. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Eu carrego uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, eu fui evangelizado. Alguém me batizou, arrumou água em mim. Eu nem fui batizado, porque hoje em dia você encontra uma pessoa na rua e diz: evangélico sou, graças a Deus. Você foi batizado quando? Não, ainda não batizei não. Poxa, que evangelho? Tem isso. Muitas igrejas. Gente que se diz evangélico e nunca foi batizado. Ainda não senti assim de Deus, assim, de me batizar. Como assim não sentiu de Deus? E você sentiu de Deus, você é evangélico, você é maluco. Tá vendo que loucura é essa? Então, o contexto de Lamentações, irmãos, olha como começa o livro de Lamentações. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Ó, você já imaginou a realidade dessa igreja evangélica adúltera quando as provações se intensificarem? A gente teve um vislumbre na época da pandemia. Fechou as portas, todo mundo. Umas poucas não fecharam as portas por interesses meramente financeiros e políticos. Diga-se de passagem. Não foi para pregar o evangelho que a porta ficou aberta, foi por causa de interesse político e financeiro, como a gente está vendo hoje. Como já em solitária cidade outrora populosa, tornou-se uma viúva. O que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora, chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Olha o contexto do livro, irmão. Para você pegar só um versículo solto sem entender. Entre todos os que amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente com ela. Todas aquelas pessoas que se dizem seus amigos e que te afastam de Cristo, seja parente, seja aderente, seja o que for, eles estão agindo perfidamente contra você. Toda pessoa que te afasta de Cristo, da vontade dele, ele não é seu amigo de verdade. Tornaram-se seus inimigos. Olha o contexto da carta. Mas parece que a gente carrega uma placazinha assim na testa e aqui atrás: me engane, por favor. A gente sai por aí pedindo: alguém me engane. Alguém me diga que eu buscar minha felicidade em primeiro lugar é a vontade de Deus. Por favor, alguém me diga isso. Por favor, alguém me diga que eu ficar rico, ganhar dinheiro e comprar tudo que eu tenho de vontade vai fazer Deus feliz. Me diga aí, eu quero alguém que me diga isso. Por favor, alguém me diga que todas as minhas enfermidades serão curadas e que eu não vou ter mais dores o resto da vida e nem no céu. Alguém me diga isso. A gente sai por aí pedindo que alguém nos engane. Por isso que se multiplica o número de falsos profetas. Porque os falsos profetas são uma necessidade dos falsos crentes. Levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Eu preciso que alguém religioso me engane. Então a gente levanta e sustenta. Enquanto que os verdadeiros servos de Deus são sustentados por Deus. Porque se fosse esperar alguma coisa do povo, ia ser difícil. Versículo, capítulo 2, eu não quero ler tudo. Capítulo 2.
Versículo 1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, não se lembrou do estrago de seus pés no dia da sua ira, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Essa é a ira de Deus, irmãos. E aqui é só um ensaio, porque a ira mesmo é no fim. Olha o contexto apocalíptico que tem isso aqui. Isso é um prenúncio, como o dilúvio, como a destruição de Sodoma e Gomorra. Isso é um prenúncio. Enquanto que o dilúvio e Sodoma e Gomorra é um prenúncio da destruição dos ímpios, aqui é um prenúncio da destruição dos religiosos que querem se esconder atrás da sua religiosidade, que querem esconder atrás da sua moralidade, atrás da sua aparência de piedade. Isso daqui é um prenúncio. Não faça isso. Isso é uma escolha nécia, insensata, porque o Senhor não olha a aparência, Ele sonda os corações. É preciso que você adore a Ele em espírito e em verdade. É preciso que você ame a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Nada menos do que isso nos manterá seguros. E aí a gente fica lutando para as pessoas frequentarem os cultos. Tenha paciência. Irmão, não quer vir para a igreja? Não venha. Não quer ajudar? Não ajude. Deus vai continuar sendo suficiente. Deus é suficiente. A gente não precisa do seu resto. A oferta de Caim pode levar embora. Não será aceita nesse santuário. Deus está em busca dos Abéis, daqueles que estão dispostos a oferecerem a tal ponto de que os falsos crentes vão odiar e matar eles, por conta da entrega, do amor para com Deus. É preciso que a gente entenda isso. A gente vai cear, os irmãos que vão ministrar na ceia podem distribuir os elementos. Irmão, o apóstolo Paulo diz em Romanos, é algo que deve nos constranger nesse momento de preparação para a ceia. Capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz a seguinte frase. Versículo 32 de 8, do capítulo 8 de Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Irmãos, e aqui não é o seu filho, porque eu tenho 3 filhos, todos eles são pecadores. Vão precisar se arrepender para serem salvos. E se não se arrependerem, vão para o inferno. Pastor, o senhor está dizendo que seus filhos vão para o inferno? Se não se arrepender, vão. Porque assim, quando eu falo alguma coisa, as pessoas se ofendem. Diz que meu familiar vai para o inferno. O pastor disse que meu outro familiar vai para o inferno. Não, estou falando dos meus. Se não se arrependerem, é inferno. Eu também. Não tem meio termo, irmão. Não é porque você gosta de uma pessoa que ela vai para o céu. Se você gosta mesmo de alguém, você deveria fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Você deveria fazer como está escrito. Toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que sejam salvos, tanto você quanto os que te ouvem. A gente não toma conta da doutrina e muito menos do nosso testemunho. E aí depois, Senhor, por que fulano se perdeu? Será que você não tem nenhuma culpa nisso? Ele não poupou o seu próprio filho. Detalhe, o seu filho que é Deus com ele. Não é um filho qualquer, é o seu unigênito. Aquele que desde toda a eternidade estava com ele. Ele não poupou.
Antes, por todos nós. Olha que coisa linda, irmãos. Essa é a ceia, a celebração desse sacrifício perfeito que nos alcança. Antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então, irmão, como é que nós como cristãos, como é que a gente como cristão, a gente vai ficar dizendo que mas está difícil demais, mas o dia hoje está muito quente, mas o negócio está ficando, sabe, insustentável. Meu filho, não estou vendo ninguém com a marca de uma pedrada aqui, nenhuma pedrada, que dirá apedrejamento. Estou vendo ninguém aqui com, sabe, com um mandato de prisão por ser crente. Rapaz, mandar entregar aqui na igreja, a polícia está aí atrás falando de tal porque é cristão, para ser preso. Estou vendo, não, aconteceu isso com alguém aqui? E aí a gente fica, Senhor, mas é difícil. Luta! Não, irmão, luta foi o que Jesus passou. Difícil foi Jesus intercedendo por nós no Getsemane, ele suou gotas de sangue. Por a gente que não vale a comida quem come. O que é perfeito deu a sua vida pelos imperfeitos como nós. E a gente, em vez de estar agradecido, está murmurando. Está fazendo pedidos que não são atendidos porque são carnais. Pedi e não recebeis porque pedi mal. Ô Senhor, como eu queria isso. É para a glória de Deus? Não, é para me aliviar mesmo. Esse negócio estava penando, Senhor. Tem que dar uma alívio aí. Tem que mandar uma coisa assim, porque senão eu não vou aguentar. Não, você vai aguentar. Ele não vai mandar nada para você ligar, não. Tem que aguentar. Ele renovará as forças, mas ele não vai aliviar a nossa barra. E aqui ele diz no versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque a progressão é essa. A proporção que somos fiéis, a perseguição diminui? Não. A proporção que somos fiéis, a perseguição aumenta. Você pode perceber, o culto de segunda, de terça, de sexta, são todos cultos que nos abençoam da mesma forma. Mas não tem dificuldade maior do que estar no culto de domingo. Por quê? Por causa desse momento. É o dia que Deus determinou que ceiássemos. Não é por causa do dia de domingo, mas por causa da ceia, que é o ápice da celebração cristã. É o ápice da nossa comunhão como família na fé. Nos reunimos e nos lembramos do nosso Salvador, do nosso meio, obrigado, filho, e de toda a sua influência na nossa vida e o compromisso dele para conosco de nos buscar. É isso que a gente faz todo domingo. E o inimigo não quer que a gente esteja aqui no domingo para cear, porque a ceia nos lembra de como nós devemos estar unidos. Infelizmente, muitos querem estar distantes uns dos outros e perto de Cristo, isso é impossível. Se você não está perto do corpo, você nunca estará perto da cabeça. É Deus quem o justifica. Então, quanto mais crente você for, mais perseguição e acusação você vai sofrer. Mas Deus vai justificar você. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Não foi assim que Estevão viu, irmãos? Eu vejo o Filho do Homem assentado à destra de Deus em pé. Aí foi que o povo ficou enfurecido, levou ele para fora e matou. É Cristo que morreu e que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que eu e você não caímos, se é que não caímos ainda? Porque Cristo intercede. Por que tantos retrocederam e a gente não? É o nosso esforço? Não, é a intercessão de Cristo. Eu não estou aqui por causa do meu esforço, não.
Tenho certeza que ao longo desses 11 anos, pessoas se esforçaram mais do que eu. Mas a questão é, não perseveraram tanto. Se esforçaram durante um período de tempo e depois se cansaram. E pararam. Gradativamente pararam até que retrocederam. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Você vai ceiar, irmãos. E é imperativo que no momento da ceia você tenha essa plena convicção. Você é amado. Você nunca conseguirá amar alguém da maneira correta se você não se sentir amado por Cristo. O nosso amor para com o próximo é o reflexo do amor que a gente sente de Cristo e não por Cristo. Eu amo Cristo, eu amo a Cristo em primeiro lugar, mas porque Ele me amou primeiro. Ele me ama. O meu amor para com Cristo, infelizmente, não deveria, mas infelizmente, o meu amor para com Cristo, muitas vezes enfraquece, mas o amor dele para comigo é imutável. É isso que nos dá confiança. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, como a gente viu aqui? A angústia? Estou tão angustiado que... Ou a perseguição? A perseguição vai fazer? Não. A fome, a nudez, o perigo, a espada, isso nos separará? Não, muito pelo contrário. À medida que essas coisas se agigantam, aumenta mais ainda a graça de Deus de maneira poderosa na vida do crente. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Não é todo o dia, é o dia todo. Às vezes a gente cria expectativa errada. Vou passar por uma dificuldade. Passei pela dificuldade logo de manhã, significa que o resto do dia vai ser tranquilo. Às vezes você passou uma dificuldade aqui na igreja, vai para casa, uma dificuldade maior. Sai de casa, outra maior ainda. Rapaz! É o dia todo. Mesmo quando a gente não vê, tá lá. Fomos considerados como ovelhas, mas não ovelhas. Ovelhas para o matador. Não são ovelhas para ficar lá dando lã. A gente gosta, né? Não, eu sou ovelha que dá lã. Aí eu fico no mato, né? Comendo lá grama, o pastor me levando para beber a minha. E aí eu dou lã. Aí no final eu fico quietinho, eu sou bem de lã. Aí ele vem tirar a lã, eu fico quietinho, aí vem com a tesoura, tira toda a lã, eu fico sem nada. Mas aí que a lã cresce de novo, eu sou dessas ovelhas. Não. Você é do matadouro. Tá amarrado. É verdade, tá amarrado, a ovelha tá amarrada mesmo para ir pro matadouro. Mas eu disse para vocês, irmãos, o privilégio de ser mártir. Em todas essas coisas, porém, eu acho isso lindo, irmão. Percebe como é tão importante a gente ler o contexto? Em todas essas coisas, porém, somos vencedores? Não. Mais do que vencedores. A ideia dessa afirmação, que muitas vezes a gente não tem, né? O que significa ser mais do que vencedor? Porque na nossa mentalidade, né, uma mentalidade esportiva, que a gente chega, não, vencedor é aquele que está lá, não tem o pódio que chama, né? É que está no primeiro lugar, ele é o vencedor. Ainda tem algumas competições que tem o primeiro, segundo, terceiro, né? Medalha de ouro, prata e bronze. Mas o vencedor está em primeiro lugar, então ele é o vencedor. Como assim você é mais do que vencedor? Porque a ideia aqui é como um jogo que já acabou e você está comemorando a vitória. Nós somos mais do que vencedores. Por isso que Jesus Cristo disse a expressão grega tetelestai. Está consumado. Então agora nós vencemos em Cristo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Por isso que o cristão ele é mais do que vencedor. Ele não está buscando uma vitória. E nem buscando uma vitória, sua vitória. Não, ele está se regozijando com a vitória que Cristo ganhou para ele. Mais do que vencedores por meio daquele
que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte separou Estevão de Cristo. Como foi que a gente estudou aqui recentemente, os saduceus, querendo pegar Jesus em uma falha, usaram a lei do levirato. 7 vezes uma mulher se casou com os respectivos irmãos, e no céu como é que vai ser? Jesus disse, cara, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Porque diante de Deus, todos vivem. Significa Abraão, Isaac, Jacó, a morte separou eles de Deus? Não. Não separa. Tiago foi passado ao fio da espada na época de Herodes. Separou de Deus? Não. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, estava separado de Deus? Não. Pelo contrário, foi lá que ele teve a visão do Apocalipse. Nem a morte, nem a vida. Por que a vida aqui, irmãos? Porque tem momentos que a gente pensa que estar vivo é a pior coisa e a gente quer se matar. Tem. Outras pessoas se suicidam. Agora que os números estão sendo contabilizados, estatísticas apontam que as pessoas estão se suicidando como nunca antes. Inclusive tem pastores. Sabia disso? Eu não vejo pastor como profissão, mas a sociedade vê. Uma das profissões onde o índice de suicídio é maior é o pastor. Por quê? Porque a vida às vezes fica tão difícil, a quantidade de decepções é tão grande que a pessoa quer tirar a vida. Não pode. Você não pode garantir a sua vida, porque se for perseguido até a morte, tem que ser fiel até a morte. E você também não pode tentar abreviar o seu sofrimento por meio de terminar a sua vida. Nós vivemos numa geração tão corrompida que inventaram até um termo para o suicídio que é mais bonito, eutanásia. Em alguns países é permitido a eutanásia. Tanto que a pessoa que quer se suicidar, normalmente pega uma arma, toma chumbinho, se joga de uma ponte. E nenhuma dessas coisas a pessoa tem uma confirmação que vai morrer. Porque pode ficar com danos, mas não morrer. Mas em alguns países, pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida, pacientes em doença terminal, eles têm na legislação dos seus respectivos países, principalmente na Europa, a garantia de, se quiser se matar, tem clínicas que cobram caro para fazer isso. São bem bonitas, assim. Você vai lá, a pessoa, de maneira indolor, coloca um líquido, eu não sei que tipo de líquido é, coloca uma solução e a pessoa morre, o coração para de bater, ela não sofre, mas ali é por escolha dela, ela não quer mais viver, então ela tira a vida. A gente não tem essa autoridade. Por que, pastor, o senhor deveria fazer isso? Porque tem um grupo de cristãos, inclusive aqui no Brasil, que diz que o suicídio não é pecado. Ou que a graça de Deus é tão grande que perdoaria até o suicídio. Mas o suicídio, irmãos, é uma demonstração de que a graça soberana não alcançou aquela pessoa. Porque uma das marcas dessa graça é a perseverança dos santos. Ele sabe da dificuldade da vida, mas ele sabe também que nenhum fio de cabelo se perderá. Só vou fechar os olhos quando Deus quiser. Vou nem pensar nisso. Então, versículo ainda aqui, perdoe-me prolongar, vocês estão já com os elementos da ceia, que bom que vocês estão sentindo eles, sintam mesmo. Sentir a responsabilidade. Nem os anjos. Imagina chegar um anjo e dizer, o negócio agora é o outro evangelho de Jesus Cristo, como foi o caso dos mormons. Eu não sei se vocês já estudaram um pouquinho do islamismo, se não estudaram não estão perdendo nada. Mas no islamismo também apareceu um anjo a Maomé. Maomé, que é o principal profeta do islamismo, toda aquela pregação, por assim dizer, do islamismo, as confissões de fé deles são baseadas em uma revelação do anjo. E você sabe quem ele foi?
O Gabriel, o mesmo que avisou o nascimento de Jesus. Agora veja, o pessoal não tem nem razão. Foi mesmo Gabriel que chegou lá e disse, imagine, o islamismo é tão diferente da fé cristã. Mas foi o Gabriel que chegou lá, avisou, e aí Maomé fez o que fez, e hoje nós temos o islamismo, a segunda maior religião, número de pessoas, e segundo alguns estudam, né, o crescimento das religiões, o islamismo vai passar o cristianismo em pouco tempo. Deus está no controle. Nem as coisas do presente, nem os principados aqui, irmãos, vai falar naquilo que José falou. Daquilo que José falou em relação à organização dos anjos caídos. Principados, potestades, hostes espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Então fala, nem os anjos e nem os demônios, nenhum deles pode nos afastar do Senhor. Nem as coisas do presente. Então a sua vida está muito difícil hoje. Ou você está muito preocupado com a dificuldade que virá amanhã. Também não tem desculpa. Nem a do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem barata. É por isso que está chorando, porque sabe que o negócio é difícil, mas a graça vai consolar. Então aqui, nenhuma criatura. Por isso não se afaste de Deus por causa dos dinossauros. Tem gente que assistiu o Jurassic Park e disse, agora eu não sou mais cristão. Você está dando risada? É verdade. Porque a Bíblia não fala dos dinossauros. As professoras de escola bíblica, eu creio que tem uma dificuldade com as crianças, que têm a mente assim mais frágil nesse aspecto, né? Mas vem cá, eu aprendi na minha escola que tem dinossauro. Dinossauro veio um negócio lá do céu, acabou. O dinossauro foi a estrela que veio do céu, acabou. E vem cá, a Bíblia não diz nada disso. Nem precisa. A Bíblia não está aqui para contar a história da Terra. A Bíblia está contando a história do relacionamento de Deus com a sua criação, que é o homem. Se houve dinossauros ou não é problema meu. Meu problema é Cristo veio. Será que eu acredito de verdade nisso? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Onde está o amor de Deus? Que está em Cristo Jesus. Por isso que se você for procurar o amor de Deus, você tem que começar por Cristo. E você conclui em Cristo. Ele é tudo. Nosso Senhor. É Ele que nós celebramos hoje, quando ceiamos. Ele diz, olhe, eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha vida, eu testifico essa nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Olha, irmãos, nenhuma religião no mundo vai apresentar para você um Deus que entregou o seu Filho, também Deus, para morrer por pecadores miseráveis como nós. Por isso que a fé cristã é única. Por isso que a fé cristã é verdadeira. Porque ela nos traz essa realidade inacreditável. Um Deus santo e justo, morrendo por pecadores miseráveis como nós. Para que então possamos viver para a sua glória. De tal forma que não podemos viver vidas irresponsáveis, mas com toda a reverência, mostrar ao mundo que a salvação nos alcançou de maneira eficaz. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo e principalmente na pessoa de Cristo, nosso Salvador e Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe como é o nosso dia a dia.
diante de Ti estamos todos completamente expostos. O Senhor sabe até os mais profundos pensamentos que guardamos, emoções que sentimos. Por isso, Senhor, não nos deixa tentar Te enganar por meio de uma falsa demonstração de fé. Mas que, pelo contrário, Senhor, haja um crescimento da fé verdadeira e genuína no nosso ser interior. Que possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Demonstrando por meio das evidências que o Senhor mesmo determinou na Tua palavra, que somos Teus. Que as marcas de Cristo sejam perceptíveis nas nossas vidas. Todos saibam que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Por meio das nossas palavras e ações. Ajuda-nos, Senhor, a não retroceder, mesmo diante dos constantes ataques. A não retroceder, mesmo diante das inúmeras frustrações. A não retroceder, Senhor, mas a continuar por Tua graça, a avançar corajosamente, sabendo de todo coração, alma e força, entendimento, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Dai-nos, Senhor, dessa confiança e fé, para que nos dediquemos a cumprir cabalmente o ministério que, pelo Senhor, nos foi otorgado. Livra-nos de viver uma vida, Senhor, ociosa espiritualmente, dedicada somente às coisas desse mundo, mas que estejamos buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. Consciente de que todas as demais coisas estão no Teu controle e o Senhor há de nos acrescentar no devido momento. O Teu reino e a Tua justiça, que essa seja a nossa prioridade de vida, Senhor. Ora, em especial nessa semana que se inicia, que essa seja a nossa prioridade de vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Com o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Uma salva de palmas ao Senhor. E reflita, pouco tempo nos resta